Você está ouvindo o podcast Axela Falocan, com Babá Rafael Araújo. Olá a todos, boa noite, eu sou Dani, estou aqui novamente para entrevistar o Babá Rafael Araújo, do Templo Axela Falocan. O tema de hoje será Ori. A primeira pergunta para o Babá Rafael é de uma seguidora lá do Instagram que perguntou: o que é Ori? Bom, Ori, antes de mais nada, é muito importante definirmos essa palavra porque ela tem uma tradução muito direta que significa cabeça, tá certo? Temos a cabeça interior, que é a portadora do destino, que é a portadora do DNA espiritual, que é a que traz consigo todas as informações genéticas de nossa família e de todas as outras encarnações que tivemos. E temos também a nossa Ori externa, que é a Oriodê, né? A nossa cabeça física, aonde ela tem olhos, boca, nariz, ouvidos, cabelos, e são através dos sentidos que temos, né? O olfato, a visão e também o tato, que fazemos escolhas e às vezes podemos piorar mais a nossa estadia sobre a Terra ou tornar a estadia sobre a Terra uma estadia mais doce, mais saborosa e mais harmoniosa. A pergunta o que é Ori é uma pergunta muito importante, porque Ori ela é a divindade mais importante para qualquer ser vivo. É básico, é muito simples explicar a importância do Ori, porque quando a nossa humanidade, né, recebeu algumas informações sobre fé e direcionamentos religiosos, houve a eleição de uma divindade que é unânime para todo ser humano, Deus. Então, todo ser humano crê em Deus. Não todos, porque alguns dizem serem céticos e etc., mas vamos dizer assim, quase todos, né? Acreditam que Deus existe. E por que essas pessoas creem em Deus? Que na nossa cultura, no nosso segmento religioso, no Xexelabá, no Assim Bilé Orixá, Assim Orixá e Bilé, porque acreditamos que Olodumare, Deus, existe. Porque a nossa cabeça, ela nos faz crer isso, o nosso Ori. Então o nosso Ori, ele permite acreditar que na existência do Deus, na existência dessa divindade soberana, sagrada, criadora de tudo que temos. Olha que coisa bacana. Vamos falar dos orixás. Xangô. Por que acreditamos que Xangô existe? Porque isso está dentro da nossa cabeça. Por que acreditamos que Ogum existe? Porque isso está dentro da nossa cabeça. Por que acreditamos que Oyá, Oxóssi, Egungun e Yamin existe? Porque isso está dentro da nossa cabeça. Mas já parou para pensar que uma cabeça ruim, quando ela acredita que a pessoa está doente e vai morrer, a morte se torna mais evidente, mais forte? Já parou para pensar que quando uma pessoa acorda negativa financeiramente, as coisas ficam piores? Já parou para pensar quando uma pessoa dorme brigando e acorda brigando, só vai ter problemas com esse tipo de assunto no seu dia a dia, em sua semana? Por quê? Porque a cabeça acredita em coisas boas e em coisas ruins. Então, Ori é a divindade mais poderosa que o ser humano tem, porque é a partir dela que toda a crença acontece e que toda a magia acontece. O Ori é a divindade que torna tudo especial, que torna tudo possível e que faz você ir na direção
do que você deseja, sendo aquilo bom ou sendo aquilo ruim. Porque tem gente que determina que vai fazer uma maldade e o Ori cria essa obsessão e a pessoa não para enquanto não faz a maldade. Assim como tem gente obstinada que acredita que vai ser um rei, vai ser um patrão, vai ser um grande empresário, e o Ori acredita naquilo e a pessoa vai em frente e não para enquanto isso não acontece. Então, basicamente, sem termos espirituais, para não tornar essa conversa muito difícil, Ori é a divindade mais importante. Fez Exu ser quem ele é, fez Xangô ser quem ele é, fez as divindades ser quem elas são. Até Deus tem uma Ori, porque é através da cabeça que todo mando e desmando, toda consciência acontece, toda razão acontece, todas as atitudes acontecem. Então, o que a cabeça projeta, os olhos, a boca, executa e vai na direção, as mãos tocam e o pé caminha na direção. Então, a divindade mais importante é o Ori. Estou usando termos bem populares e estou falando da forma mais fácil possível para que todos entendam. Outra pergunta, Babá Rafael. Como podemos cultuar a nossa Ori? Olha, é muito interessante conversar sobre isso porque me deixa muito estimulado. Eu gosto muito desse assunto porque foi através da descoberta da importância que a minha Ori tinha que eu modifiquei a minha vida. Quando eu estava em outras vertentes religiosas, não tratávamos sobre este assunto, da importância que a minha cabeça espiritual e física tinha. E depois que eu adentrei, o culto tradicional dos orixás, que eu conheci Oromilaifá através de um babalaô que eu tinha, e fiz Ixefá com Babaremu, e comecei a receber informações, técnicas e conhecimentos através da família Ocaran Ori Temple. Eu comecei a aprender muito sobre Ori, comecei a desenvolver um trabalho mais íntimo, já trabalhava com Ori dentro do Candomblé, que eu era sacerdote de Candomblé, mas eu aprendi a desenvolver um trabalho mais íntimo com Ori e descobri, através de muito aprimoramento, muito estudo, muita informação que eu venho recebendo até hoje, porque a gente não vai parar de aprender nunca, que cultuar o Ori não é difícil. É mais simples do que imaginamos. Porque o Ori é a única divindade que já nascemos com o Mojubó aclopado em nosso corpo. Olha que interessante. Para você se iniciar em Oiá, Daniele, você teve que ir até o sacerdote, ele teve que pedir os materiais, ele teve que evocar Oiá, ele teve que introduzir o axé de Oiá em você. Mas você já parou para pensar que Ori não existe essa iniciação? Você já nasce com ele? E aí você me perguntou, como podemos cultuar o nosso Ori, cuidar do nosso Ori? Pô, o Ori físico, ele já tá acima do seu pescoço. Primeiramente, ter zelo com a sua aparência física, bom cuidado com a sua cabeça, com o seu corpo, é uma das regras que aprendemos dentro do culto tradicional, termos um autocuidado adequado e bom para manter saúde, entre outras coisas. Depois vamos para a parte interna, o Ori. Cuidar e evocar essas forças, despertar o axé positivo do Ori, tecnicamente entrar numa relação íntima com Deus. Porque vamos fazer uma análise anatômica do nosso corpo. A cabeça é o membro mais alto do nosso corpo. A cabeça é o membro mais alto do nosso corpo. E o cérebro, ele ocupa o topo de tudo. O cérebro ocupa o topo de tudo.
Então já parou para pensar que o sol ilumina primeiro a nossa cabeça? Se acreditamos que Deus, Olodumare, mora no céu, ele lá de cima já está enviando, emanando energias boas ao nosso Ori. Se aqui de baixo, todos os dias, pela manhã, tocarmos a nossa cabeça carinhosamente e conversarmos com o nosso reflexo, com a nossa imagem interna e conversarmos com Deus, com o Olodumare, segurando carinhosamente a cabeça e acariciando essa cabeça, já estamos promovendo um autocuidado. Porque imagina você tocar a sua cabeça todos os dias pela manhã, antes até mesmo de escovar os dentes, sentado à beira da sua cama, fazer carinho em sua cabeça, coisa que você gostaria de receber de alguém. Acariciar a sua cabeça e falar para sua cabeça: minha cabeça, meu Ori é um Ori bom. Meu destino é um destino bom. Eu quero trabalhar, eu quero ser reconhecido no meu trabalho. Eu quero ter um bom casamento, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser um bom marido. Eu quero ter um bom comportamento. Eu não quero brigar, eu não quero mentir, eu não quero roubar. Eu quero ter sorte financeira. Meu Ori, me leve aonde eu farei bons negócios. Meu Ori, me ajude a conhecer pessoas boas para ter amizades verdadeiras e valiosas. Meu Ori, recuse tudo que é ruim, tudo que pode me fazer mal. Até mesmo a alimentação, Ori. Me ajude a não querer comer aquilo que vai me poluir, que vai me trazer a má sorte. Meu Ori, me leve por um bom caminho, por uma boa estrada. Isso é um autocuidado, sem material litúrgico. Mas é uma magia que você está proporcionando para si mesmo. As pessoas falam que a lei da atratividade, né? O que você fala, o universo devolve. Mas muitas vezes o que você fala, você está falando para si próprio. Quem nunca se pegou na beira de uma pia lavando louça e conversando consigo mesmo, sozinho? E além de você exclamar, você responde e ali você tem um monólogo, né? Na beira de uma pia. Imagina você fazendo um monólogo com o seu Ori, que é um pedacinho de Deus. O seu Ori é um pedaço de Deus. Todos nós sabemos que os orixás são a natureza. Mas o orixá é uma fragmentação de Olodumare. Então Ogum é um pedaço de Olodumare do progresso. Oxum é um pedaço de Olodumare da fertilidade e do amor. Oiá é um pedaço de Olodumare da movimentação, mas principalmente da valentia, da vitória. E Ori? Ori é um pedaço de Olodumare da consciência divina, do cérebro, da sabedoria. Então, imagina você ter a oportunidade de falar com Deus todos os dias e você não está falando. Eu acho interessante que pessoas me perguntam assim: Baba Rafael, você acredita nessas pessoas que dizem ter visto Deus ou ter sentido Deus? Eu acredito. Mesmo que não seja da minha vertente religiosa, quando eu sinto, quando eu me emociono conversando com o meu Ori, quando eu me emociono conversando com o meu Exu, conversando com o meu rei Oxóssi, eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Olodumare. Mas você quer ver Deus? Se olhe no espelho. Você é Ele. Você é o reflexo dele. E como você está cuidando disso? Do Ori que Ele te deu. A cabeça que Ele te deu. Entendeu? Então, cuidar do Ori é mais simples do que as pessoas imaginam, Daniela. Cuidar do Ori é promover um autocuidado mental, emocional e também através de atitudes físicas. Ter boas escolhas sociais também. Bons atos sociais. Já ajuda muito no autocuidado do Ori. Aí depois tem os atos e procedimentos litúrgicos
que nossa religião, que é o culto tradicional dos orixás, promove e que ajuda o ser humano a lapidar esse ori para atingir brilho, para atingir progresso, para ser atrativo, para ser conquistador, para ser vitorioso, etc. Você ouviu o podcast Axé Lofalocan com Babá Rafael Araújo. Voz inicial, Carol Conte. Trilha sonora, Agueré de Oxóssi, tirado do canal Omo Orixá Brasil do YouTube. Produção e edição desse que vos fala, Felipe Siles. Você pode ouvir o podcast Axé Lofalocan no seu agregador de podcasts preferido e também no YouTube. Nos siga nas redes sociais, Axé Lofalocan. Os links estarão na descrição do programa. Obrigado, Axé.